ET, extraterrestres, existem? SETI, SETI, sigla para Busca por Inteligência Extraterrestre. É um projeto que tem por objetivo a constante busca por vida inteligente no espaço, disse Carl Sagan algumas décadas atrás. Eles inevitavelmente enriqueceriam a humanidade para além do que se possa imaginar, com novas formas de inteligência e novas tecnologias, algo que é uma vantagem evolucionária. Sagan defendeu a busca por vida extraterrestre, convidando a comunidade científica para procurar por sinais provenientes de formas de vida extraterrestre potencialmente inteligente. Em 2 de março de 1972, a NASA lançou a sonda espacial não tripulada Pioneer 10. Essa tinha saudações em 55 idiomas, 12 minutos de sons da Terra, como batimentos cardíacos humanos e chuva caindo, músicas e a imagem de uma mulher grávida. Esta sonda enviou sua última mensagem para a Terra em 22 de janeiro de 2003 e nunca mais se ouviu falar dela. Em 2015, o empresário russo Yuri Milner, junto com o físico Stephen Hawking, anunciou suas intenções de fornecer 100 milhões de dólares em financiamento para fins similares. OVNIs é mais recentemente chamado de UAP, em português, Fenômenos Anômalos Não Identificados. Existe a possibilidade de um ET viajar de seu planeta e chegar até nossa Terra? Se um ser humano estivesse numa nave indo para a galáxia de Andrômeda e esta viajasse na velocidade da luz, levaria 2,54 milhões de anos. Considerando que o universo está se expandindo numa velocidade maior que a velocidade da luz, talvez nunca chegasse lá. Este tripulante teria que viver muitos anos. Mas existem diversos outros problemas. Um deles é que, conforme a nave se aproxima da velocidade da luz, a nave vai ficando cada vez mais massiva, ou seja, mais pesada. E próximo de tal velocidade, o peso seria tanto que não haveria energia capaz de movê-la à frente. Também, os corpos humanos são frágeis demais para viajar metade desta velocidade. Consideremos a possibilidade de estes seres, ETs, terem corpos diferentes dos nossos. Esta possibilidade é bastante plausível, porque a vida em outros lugares poderia ser muito diferente da nossa, assim como o lugar onde viveriam estes seres também. A fonte de energia para estarem vivos poderia ser diferente da energia que nos faz vivos, como a luz solar e os processos diversos, físicos e biológicos. Consideremos a possibilidade que eles não comeriam verduras e legumes ou animais de abate. A aparência dos corpos poderia ser algo que nem de longe imaginaríamos. Vemos imagens artísticas do que poderia ser a aparência de um ET. Em geral, tem cabeça na parte mais alta do corpo, olhos na cabeça, braços afinados e estranhos a partir dos ombros, e pernas e pés na parte de baixo do corpo. Ou seja, uma versão esquisita do corpo humano. Mas eles poderiam ser feitos de energia e serem invisíveis aos nossos olhos. Os meios de se comunicarem poderiam ser muito diferentes de tudo que conhecemos. Quanto à sua movimentação e viagem, poderiam ter máquinas ultramodernas com tecnologias que desconhecemos. Em imagens artísticas, estas sempre parecem com coisas da Terra. Ou eles poderiam se mover pelo espaço sem naves. E quanto à possibilidade de se teletransportarem ou de traspassarem dimensões, ou pularem quanticamente por universos paralelos, ou de usarem a dobra no espaço-tempo. E se eles nos ensinassem sobre vidas fora do nosso planeta? E se fosse possível alguns humanos viajarem para outras galáxias com a ajuda deles? E se eles escrevessem e registrassem eventos do passado da Terra para não precisarmos ficar desenterrando areia à procura de indícios da história passada? Será que eles não teriam poderes de prever o futuro da humanidade para nos ajudar a melhorar nossas expectativas e fazermos mudanças tanto pessoais como em comunidades?
Não se cogita que os ETs sejam menos preparados tecnologicamente, mas que tenham sempre melhores condições tecnológicas do que nós. Podem ajudar a humanidade, como se a humanidade não tivesse condições de sobra para resolver todos seus problemas. O que a humanidade não consegue resolver não tem nada a ver com tecnologia, mas o jeito de ser de cada um, do amor ao poder, do orgulho nacionalista, do egoísmo e da total dificuldade de compartilhar. Passamos uma vida inteira assistindo novelas, filmes violentos, desenhos infantis violentos, histórias de heróis violentos e desenvolvemos, mesmo que involuntariamente, um conceito de normalidade da violência. Até ligamos um aparelho para ver o noticiário sobre violência. Falando em compartilhar e essa dificuldade humana de compartilhar, há quem defenda a ideia de usar engenharia reversa, ou seja, desmontar artefatos alienígenas para criar armas humanas, com tecnologias ultramodernas. E quem disse que a tecnologia ET seria exatamente a ideal para assuntos de nossa Terra, para as condições físicas e realidades terrenas, e até para humanos ávidos de poder para usá-las, sabe-se lá para que fim funesto. A Terra não produz alimentos para todos? Não existem condições suficientes para dar moradia a todos e vestimentas discretas e necessárias, assim como o poder de movimentação livre? Não é também a gastança com armas de guerra que tira o pão do pobre na outra ponta? Os problemas da Terra não têm nada a ver com tecnologias modernas. Tem a ver com a humanidade e o ser interior e sua relação com outros, tendo a Terra condições extremamente suficientes para que ela seja um paraíso, excetuando-se somente este problema interior de caráter e demais qualidades humanas. Bastaria aprenderem a compartilhar. Nem precisaria de seres de outros planetas que viessem aconselhá-los sobre esta mesma coisa. Talvez, sim, talvez, estes seres hipoteticamente vindos de outros planetas nem saibam o que é amar e compartilhar, a ponto de quererem vir até a Terra para nos destruir. E se for apenas um delírio humano a existência destes? Tem-se gasto muitos milhões de dólares e todo tipo de recursos com este assunto, que poderiam ter sido gastos para o bem da própria humanidade carente. A pergunta é, como a humanidade se comportará quando estes seres se apresentarem ao nosso planeta? O que dirão os cientistas? Que dirão os ufólogos? Alguns acreditam que eles já vieram para a Terra em épocas passadas, ensinaram o ser humano daquelas épocas, construíram estruturas excepcionais que não sabemos explicar até hoje e que voltarão um dia. Os homens ditos mais inteligentes da Terra, cientistas, falam de dobras no universo, buracos de minhoca, de futuros teletransportes, de universos paralelos. Outros curiosos gastam seu dinheiro e sua vida dedicando-se a procurar pelos extraterrestres. Essas mesmas pessoas diplomadas caçoam de pessoas chamadas iletradas e ignorantes que acreditam em Deus. A Bíblia, para eles, é um livro cheio de fábulas e mitos. Segundo eles, este livro velho se contradiz e contradiz a ciência moderna. Dizem que ela, a Bíblia, contém eventos sem lógica, infantis, e sustentam com ares de grandeza e de inteligência que todos os acontecimentos que ali estão são frutos da invenção humana. Criticam a Bíblia e gastam energia e dinheiro à procura de ETs. Defendem a evolução e falam que poderiam aprender com algum ser que um dia possa ter encontrado a sonda Pioneer e explicar de onde viemos e como fomos criados. No entanto, a Bíblia fala exatamente destas criaturas. Seres incomuns que apareceram na Terra nos milênios passados. Seres que se identificaram como sendo extraterrestres, ou seja, que não eram da Terra. Alguns deles nós identificamos por nome. Consideremos a possibilidade de estes terem corpos diferentes dos nossos. E eles têm. Os anjos têm os corpos diferentes dos nossos. A aparência dos corpos poderia ser algo que nem de longe imaginaríamos. Os anjos têm corpos que transcendem nossa compreensão. Eles poderiam ser feitos de energia e serem invisíveis aos nossos olhos. Os anjos são pura energia. Quanto à sua movimentação e viagem, poderiam se mover pelo espaço sem naves. Os anjos assim fazem. E quanto à possibilidade de se
teletransportarem. Os anjos fazem exatamente isto. E a possibilidade de traspassarem dimensões. Eles vivem em dimensões diferentes da nossa. E a possibilidade de pularem quanticamente por universos paralelos. Não por universos paralelos, não. Mas do nosso universo para fora do universo, sim. E se eles nos ensinassem sobre vidas fora de nosso planeta? Eles ensinam. E se fosse possível, alguns de nós, humanos, viajarem para outras galáxias com a ajuda deles? Para outras galáxias, não. Mas Jesus vai levar pessoas da Terra, após morrerem e serem ressuscitados, com corpos semelhantes ao dele, com corpos espirituais, para além de todas as galáxias, para viverem nos céus, junto com Jesus. E se eles escrevessem e registrassem eventos do passado, para não precisarmos ficar desenterrando areia à procura de indícios da história passada? Ele, Jeová Deus, o autor da vida, providenciou que fosse escrita a Bíblia. E foi registrado, sim, eventos do passado. Não só histórias e acontecimentos, mas distâncias que andavam, tipos de roupas que vestiam, tipos de comida que comiam, e até mesmo as palavras que usavam. E ainda mais, explicações de assuntos espirituais, a atividade dos anjos, profecias envolvendo grandes nações humanas e previsões certeiras para o futuro da humanidade. Ainda que estudiosos que aceitam prontamente pouquíssimas evidências da história de filósofos gregos, como a existência de Sócrates, ao mesmo tempo rejeitam a Bíblia, mesmo esta tendo milhares de achados que a comprovem. Será que eles não teriam poderes de prever o futuro da humanidade, para nos ajudar a melhorar nossas expectativas e fazermos mudanças tanto pessoais como em comunidades? A Bíblia faz exatamente isto. Jeová tem o poder de cuidar do futuro da humanidade. A Bíblia está repleta com milhares de conselhos sábios, de princípios, de leis que ajudam-nos pessoalmente, assim como em nosso relacionamento com outros. A pergunta é: como a humanidade se comportará quando estes seres se apresentarem ao nosso planeta? Eles já se apresentaram. Seres que se teletransportavam, que ficavam pairando dentro do fogo, que apareciam e desapareciam no ar, que tinham poderes de prever o futuro, que tinham poder sobre a natureza, que descreveram a aparência da Terra muito antes de nela haver seres humanos. Eles não eram como os OVNIs atuais, que estão envoltos em mistérios, que aparecem em fotos e filmes extremamente desfocados e rápidos, numa era em que a fotografia vive seu melhor momento em resolução e qualidade. Eles conversavam claramente com humanos. Eles diziam que vieram dos céus. Mantiveram-se em contato muito próximo de milhares de pessoas por gerações. Habilitaram pessoas a fazer coisas consideradas anormais, milagrosas, e até houve relatos de mortos voltando a viver. E ele, Jesus, acrescentou: vocês são dos domínios de baixo. Eu sou dos domínios de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. João 8:23. Estes acontecimentos foram vistos por multidões com seus próprios olhos. Mais de 500 pessoas viram Jesus desaparecer nas nuvens, e um anjo, imediatamente após, conversou com esta multidão. Essas mesmas pessoas, seus parentes e amigos, mais tarde se dispuseram a morrer em arenas violentas porque não quiseram negar o que viram com os próprios olhos ou ouviram dessas testemunhas oculares confiáveis. A Bíblia também fala de extraterrestres malignos e iníquos que também se comunicavam com a humanidade, que fingiam ser gente morta, que manipulavam chefes de nações em guerras sangrentas, que tinham cultos e ritos religiosos em honra deles e em troca de favores. Mesmo hoje, eles se apresentam em diversas situações específicas, ainda que sua maior arma seja a invisibilidade, para se fingir de não existir. E quantas religiões se contradizem quando participam em guerras sangrentas, quando estão ensinando doutrinas misteriosas de um Deus que criou um inferno
para punir eternamente pessoas no fogo, ou que ensinam a misteriosa composição de um Deus com 3 cabeças, levando muitos a optar pelo ateísmo e a caçoar da Bíblia. Nem imaginam que possam ter seres extraterrenos malignos influenciando essas mesmas filosofias antiteístas. O que impede alguém que procura seres com origem de fora da Terra, não importa quem sejam, de aceitar o que a Bíblia diz sobre estes mesmos seres? Eles esperam infantilmente pelo encontro com ETs, gastam fortunas e rejeitam aqueles que já vieram, com registros legítimos e comprovação arqueológica. Pessoas que se acham espertas perguntam: e quem criou Deus? Não conhecemos ainda muitas coisas do nosso próprio planeta. Não conhecemos muitas coisas dos vegetais e dos animais. Não conhecemos o funcionamento de coisas dentro de nosso próprio corpo. Mas não dá para provar que Deus existe. No entanto, os que dizem isso acreditam na possibilidade de vida em outros planetas, com o único argumento que, se existem tantos planetas, deve ter vida em algum deste. Isto chama-se fé. Ou melhor, a fé precisa ter fundamentos. Então, isso não é fé. E a respeito de Deus, o Criador, seu Filho Jesus e os anjos leais a Deus, por que parece tão difícil de crer? Não é a evolução muito mais crítica, considerando os bilhões de mecanismos existentes e concomitantes nos vegetais e animais, e assim mais impossível, estatística e matematicamente, de se crer? Quando perguntado a um cientista se o universo está se expandindo, para aonde ele está indo e o que tem além da borda, ele respondeu: não existe lado de fora do universo, porque, por definição, o universo é tudo que existe. Toda a existência está contida dentro do universo. Como ele pode se expandir ainda? Perguntou o entrevistador. O processo de expansão do universo é ele mesmo criando mais espaço. Não é que ele está expandindo para algum lugar, mas mais espaço está sendo adicionado dentro dele. A gente tem, por exemplo, a distância entre 2 galáxias. Para aquela distância, a cada segundo, 70 quilômetros são adicionados. Quando tu pensa em universo, abandona tua ideia de borda. O entrevistador questiona ainda: imaginar o que existia antes do Big Bang. Como é o negócio que o tempo não existia? Tipo, o tempo começava a fazer sentido a partir do Big Bang. Isso deixa tantas perguntas em aberto. Vamos supor que a gente descubra que, na verdade, o universo pode ser cíclico. Mas isto não responde totalmente porque existe algo em vez do nada. Este é o tipo de pergunta que a física não vai responder. Assim como o Big Bang. Existem muitas dúvidas envolvendo a dita singularidade. Leis que desconhecemos agiram naquela ocasião. Depois, os gases que deveriam se espalhar pelo espaço, se retraindo sem haver força aparente. Ou foi a gravidade advinda do nada, pois nada massivo existia ainda. E se existia, como poderia ser se foi supostamente a partir dos gases que passaram a existir? Mas os cientistas não têm dificuldade nenhuma de dizer: é o que temos hoje. É o modelo mais aceito dentre vários. Se alguém disser: não conseguimos explicar Deus, é criticado. Mas quando se fala de teorias que carecem de evidências e provas, a resposta é outra. O mesmo se aplica à procura de vida em outros planetas. Como uma criança brincando num parquinho e quer que cheguem outras crianças da mesma idade para brincar, do mesmo idioma, com as mesmas vestes, que conhecem suas brincadeiras. Não aceitam brincar com adultos. Por que rejeitam as explicações da Bíblia sobre extraterrestres? Será pela maneira em que a Bíblia os descreve? Muito infantil para suas altas capacidades acadêmicas? Será porque estes seres procuram sempre se comunicar com pessoas simples, não diplomadas, sem nomes inscritos em hieróglifos ou em tábuas das histórias dos grandes reis da Terra? Ou porque descreve estes seres não terrenos como muito poderosos em energia e em inteligência?
Talvez seja porque os escritos sagrados atingem-nos na medula quando fala sobre o Criador e as responsabilidades dos seres criados por ele. O fato é que o problema da humanidade vai além de sua capacidade. Aprender a amar, a compartilhar e zelar pelo bem do outro, dividir de forma justa a riqueza, produzir o bem-estar de outros, não importa quem, está além do desejo e das forças humanas. A história de longa data já mostrou claramente isto. Mas a Bíblia mostra o porquê. O próprio Criador esclareceu há milênios atrás. Porque abandonaram a Jeová, a fonte de água viva. Jeremias 17:13. São filhos insensatos, sem entendimento. São inteligentes o bastante para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Jeremias 4:22. Mas para mim, eles voltam as costas e não o rosto. E, quando chegar a calamidade, eles dirão: levanta-te e salva-nos. Jeremias 2:27. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:5 e 6. Observe quantos conselhos sábios para aplicar em qualquer época, para todo tipo de pessoas, as páginas da Bíblia guardam para os que se dispõem a estudar. Hebreus 3:12. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Colossenses 2:8. Tende muito cuidado, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Oséias 7:14. Eles não clamam por mim com sinceridade de coração, quando gemem orando em seus leitos. Reúnem-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. Jó 35:9. Os homens se lamentam quando carregam os fardos da opressão. Clamam e suplicam que os libertem dos braços dos poderosos. Oséias 13:6. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de satisfeitos, tornavam-se arrogantes no coração, e, em consequência, me desprezaram. Filipenses 3:19. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Além de a humanidade abandonar a fonte da vida, o Criador de sua existência, não aprenderam mais das orientações divinas que poderiam trazer paz à terra e às famílias. Hebreus 12:15. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Jeremias 7:24. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza dos seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo, em vez da face do respeito. Jeremias 17:9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Salmo 146, 3 e 4. Não conteis com os príncipes, com meros seres humanos, são incapazes de salvar. Hebreus 12:25. Cuidado, não rejeites aquele que fala, pois, se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Jó 21:14. Ainda assim, declaram eles a Deus: afasta-te de nós, deixa-nos. Não temos o menor interesse em conhecer os teus princípios de vida. Jó 22:17. Exclamaram a Deus: afasta-te de nós. E mais, que pode nos fazer o Todo-Poderoso? Jeremias 18:12.
Não adianta. Eis que seguiremos nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Isaías 59:15. Não mais se encontra a retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. O Senhor observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. De acordo com o livro Guinness dos Recordes, a Bíblia é o mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. Outros livros estão muito abaixo deste número de cópias. Mas nosso Criador não desiste. A palavra está aberta. As orientações de Jeová, os conselhos estão eternamente registrados para toda pessoa que quiser achar o caminho do bem, da paz com Deus e com o próximo. E são muitos conselhos em seus quase 1.200 capítulos para pessoas de qualquer lugar do planeta, em qualquer época que tenha vivido, em qualquer situação da vida. E o que Deus diz? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 6 até o 9. Para concluir, consideremos o Salmo 37. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. O Senhor zela pela vida das pessoas inteiras, e sua herança permanecerá para sempre. Para pessoas boas, o Salmo ainda diz: em todo o tempo, exerce grande compaixão e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo o sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Medita no homem íntegro. Considera a pessoa justa. Há uma prosperidade para todo aquele que busca a paz. Mas os impenitentes serão exterminados todos juntos. Não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Salmos 37. Todos os teus filhos serão pessoas ensinadas por Jeová, e a paz de teus filhos será abundante. Isaías 54, 13. Pois bem, nos vídeos à frente, vamos fazer uma visita aos aposentos celestiais destes seres extraterrestres, aos ambientes espirituais dos céus e aos serviços que lá acontecem. Vamos vislumbrar aquilo que os nossos olhos não veem, mas que nos afetam no presente e no futuro. Iniciaremos, a partir do próximo vídeo, a identificar Jesus Cristo, identificar seu Pai, o único Deus verdadeiro, e identificar o que é o reino de Deus ou o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do próximo vídeo: identificando o primeiro e o último do Apocalipse num ambiente celestial.